E aí, pessoal? O áudio tá maneiro? Beleza. E aí, a imagem tá boa? Tranquilidade também. Então vamos lá. A história é do lendário samurai. A visão de Samuel Azemuth. Beleza? Então vamos lá. Esse primeiro episódio se inicia com Samuel terminando o treinamento com espadas com seu irmão, William. Tá? O William, vendo as habilidades de seu irmão, chega e pensa: as habilidades dele com espada estão muito boas. Estão quase ao nível do nosso pai, tá? Então, já que magia ele não está sendo muito bom, então que tal ou passar a focar na magia dele? Isso vai ser muito bom para ele. Vai ser muito bom mesmo. Pois bem, o treinamento com espadas termina. Então William vai até seu irmão e informa que passará a treiná-lo com espadas de agora em diante. Ou melhor, passará a treiná-lo com magia de agora em diante. Já que a espada dele está muito evoluída, então qual o problema de focar mais na magia? O que vai ser necessário para ele poder utilizar as habilidades do clã, tanto do seu pai, ou da sua mãe, ou ambos. Tá? Samuel nasceu numa família de dois clãs poderosos. Um clã que é poderoso em guerra e um clã que é poderoso em espionagem. Ambos os clãs tiveram por uns anos rivalidades por causa disso. Então, fica nessa coisa. Não se sabe quem vai liderar e tudo mais. Tanto do lado do clã da espionagem quanto do lado dos guerreiros. Tá? Bate na porta e o William procura ver quem é. Ao ver que é um dos soldados do governador, ele vai para a porta e atende. O soldado então lhe entrega uma carta com o próprio selo do governador. O William pensa um pouco, pô, agradece e em seguida fecha a porta. Ele vira, vai até o seu quarto, abre a carta e a lê. Nela estava escrito que ele iria estar Filipinas para poder pegar a princesa para que possa voltar e essa princesa irá se casar com o filho do governador. Será uma forma de manter o poder de Filipinas em Davao. Então, o William, sabendo disso, tem que chamar 8 pessoas apenas, sendo que somente 3 podem ser samurais. Então ele chama seus melhores amigos de combate, Lucan, Marion e, Bronquio. Desculpa, é Bronquio. Tá? Pois bem, chamou esses 3 guerreiros e eles, por serem já de combate e tudo mais, é o que facilitaria a missão de ida e vinda de Davao para Filipinas. Demora por volta de 2 meses de caminhada. 2 meses de caminhada. Porém, eles vão ter que ficar pelo menos umas 2 semanas lá. Então, vai ser uma viagem de quase 3 meses.
Se tiver algum perigo durante o caminho, que é bem provável que tenha, então vai durar uns 3 a 3 meses e meio, dependendo do perigo. Se eles tiverem que pegar outra rota e tudo mais por causa disso. Pois bem, o William, sabendo que se essa missão for recusada, a cabeça dele vai ser cortada, ele então prontamente atende à missão. Só que antes ele informa o seu pai que terá que fazer essa missão e não poderá continuar o treinamento do Samuel. E pede para que seu pai continue o treinamento. Seu pai então aceita essa missão do seu filho de continuar o treinamento do Samuel e em seguida o William vai até Samuel informando que ele não poderá ser um tutor por alguns meses. Porém, logo voltaria a ser o tutor dele e continuaria o treinamento. Porém, ele iria continuar com o pai deles, que era um homem hábil na magia. Então, e o treinamento não iria mudar, seria mágico. E poucas vezes habilidade com espadas. Samuel simplesmente agradece seu irmão por esse tempo e disse que o aguarda. O William, com o seu trabalho de tutor já conversado, ele vai, se arruma e segue caminho para buscar a princesa. Ele então, depois de uns 3 meses, nada de resposta de William. Chegaram lá em menos de um mês, ou melhor, em um mês, sendo que a trajetória ia ser de 2 meses, mais ou menos, podendo ser de 2 meses. Ficaram lá 2 semanas, na realidade 3 semanas ficaram lá, nada contra, e informaram que já estavam partindo. Depois de 1 mês e 3 semanas de sair do vilarejo. Só que deu 3 meses e nada do William aparecer. Lembrando, pessoal, aqui não são 7 dias numa semana, são 10 dias, tá? E são 5 semanas para completar um mês. Vamos lá. Então, vamos lá. Porém, se passa 4º mês, o 5º e o 6º mês. O Ryu Schenner, pai de William, já estava muito preocupado. E já não estava ligando para o treinamento do seu filho nesse momento. Então Samuel passou a treinar somente a espada. Ele não conseguia treinar magia, então passou a treinar o que ele já sabia, que era espada e treinamento e corporal. E fortalecendo seu corpo, seu físico. Apenas isso que ele conseguia treinar. Porém, 3 dias se passaram, depois desses 6 meses, e chega apenas os 8 guerreiros. Nada de William. Nem sequer o corpo de William chega junto com eles. E o Schenner, já preocupado, não acreditando nisso, vai até um dos amigos de William, o Luca. E ao chegar nele, o para e pergunta: aonde está meu filho? Por que vocês vieram sem ele? Por qual motivo? Ele morreu? E se morreu, por que não trouxeram o corpo?
Os guerreiros seguiram viagem, levando a princesa em sua carroça, junto com os dois samurais, Marion e Bronquio. Lucan abaixa apenas a cabeça, bastante triste, dando para ver a sua tristeza até escorrendo até as lágrimas de seu rosto. E o Xênia já sabe ali que seu filho, na realidade, estava morto. Não tinha como estar vivo ao ver essa expressão de Lucan. Então ele pergunta: por qual motivo vocês não trouxeram o corpo de meu filho, então? Lucan levanta seu rosto e, olhando ainda com os olhos marejados pela lágrima, fala: bem, a volta não foi como esperávamos. Apareceu um homem de roupa totalmente preta, sem mais sem menos, apenas apareceu. E nós lutamos, nós oito lutamos, só pedindo para William proteger a princesa. Por mais que a gente lutasse, ele nem sequer retirou a espada para enfrentar nós oito. Nem por um momento. Ele se esquivava de todos os nossos ataques. Muito bem. Além de se esquivar de nossos ataques, ele nos contratava. Chegou a desarmar alguns de nossos guerreiros, uns 3 ou 4 guerreiros, em meio ao ataque. E de brincadeira ainda dava a espada de volta para eles. Isso que deixava mais a gente irritado. Procuramos então ir por outro caminho. Pedimos para que o William fosse por outro caminho. Nós 3 samurais, fomos bloquear o cara. Porém, o cara era muito mais rápido e sempre aparecia nos caminhos. Quando a gente achava que se livrava dele, ele aparecia na frente novamente. Sempre na nossa frente. Então vimos que não tinha como prosseguir o caminho sem lutar contra ele. Foi difícil. Porém, depois de um tempo, ele retirou a sua espada. E a espada estava completamente preta. Tão preta quanto a noite. Ou até mais, talvez. Uma pequena faixa na ponta de sua espada, com alguns dizeres que eu não consegui compreender. Parecia que era a língua dos deuses. Então, ele apontou a espada para o William e informou que permitiria que o grupo passasse com a princesa se caso William lutasse contra ela. O William então decidiu lutar. Mas eu fiquei assim, ela? Mas o corpo era de um homem. Nós então reparamos que tinha uma bruxa ao lado dele. Parecia que a bruxa estava dando as habilidades para ele, ainda mais. Então, não sei o que aconteceu. E outra, uma bruxa utilizando espadas. Ela não era uma samurai, nem uma guerreira. Era literalmente uma bruxa. Porém, a bruxa não quis lutar contra o William. Ela quis lutar contra nós 3.
E, e o homem lutou contra o William. Os 5 guerreiros foram para o combate, seguiram viagem. Pois isso foi o acordo. Nós 3 lutamos contra essa feiticeira, só que ela era muito boa na espada. Inacreditável, uma feiticeira com habilidades de espada de um samurai. Não tinha como. Não tem como isso acontecer. Ela, então, basicamente, ela é uma samurai, assim como seu filho Clyde, que tem feitiçaria também. Mas, visivelmente, ela parecia uma bruxa. Não parecia ser de nenhum clã. E um espadachim não tem feitiçaria. Bem, ela conseguiu vencer nós 3. Deixou marcas em nós 3. Porém, nos deixou partir. Falou que a diversão dela já tinha acabado. E se a gente tentasse interromper a luta do William com o guerreiro dela, a princesa morreria. Pois ela conseguia ainda ver onde estavam os guerreiros com a princesa. E ali iria ocasionar uma explosão. Então tivemos que seguir viagem. 2 dias depois paramos, assim que encontramos a carroça. Porque ainda estávamos sentindo a energia do William. Decidimos aguardar. Semanas se passaram. Eu não sei como essa luta durou tanto. Mas, depois de um tempo, a energia do William apenas sumiu. Apenas sumiu. Decidimos voltar então, rapidamente. Deixar somente os 5 guerreiros protegendo a princesa. Mas quando chegamos lá, o homem estava colocando uma máscara. E a máscara era um pouco demoníaca. Como simbolizasse a morte. E o corpo de William estava queimando muito. Fomos tentando tanto apagar para poder levar o tudo. Só que acabou virando pó. Tão rápido nos nossos olhos que não tivemos reação de nada. O guerreiro, nos percebendo, nos atacou. E durante o ataque dele, ele fez um vento que espalhou as cinzas do William. Nós tivemos que fazer uma escolha entre salvar as cinzas do William e morrer com isso, ou se salvar. Infelizmente, não ia adiantar nada salvar as cinzas do William se tivermos que morrer. Então tivemos que fazer essa escolha de sobreviver. Mas depois que o ataque passou, tanto eu quanto os outros 2 sentimos que ele fez isso para que a gente se esquivasse mesmo. Pela habilidade que ele tinha. Isso não ia ser uma coisa fácil para ele de evitar. Ou melhor, seria muito fácil ele fingir isso. Então, me desculpe, mas não conseguimos salvar o William. Nem sequer só esses para que pudesse entregar ao Senhor e ele receber todo o mérito que ele deveria. O que podemos pedir é para o governador fazer uma estátua
em memória do William. É tudo que podemos fazer, Senhor. Pois bem, a primeira parte acaba aqui. São 3 partes, pessoal. 3 partes contando a primeira, tá? O vídeo está ficando muito longo, então por isso eu estou terminando por aqui, tá? Mas não se esqueça, são 3 partes. Ainda vamos para a segunda, tá? Então vamos lá. Por favor, se você não se inscreveu ainda, ou caiu de paraquedas aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Curta também esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? E, por favor, envie para pelo menos 3 amigos e 2 grupos, porque eu te garanto que uma pessoa, pelo menos, irá ver esse vídeo, irá gostar e irá seguir, tá? Sejamos todos nós, tá? Ah, e outra coisa. Embaixo no comentário fixo estará as coisas para poder ajudá-lo, tá? Entre eles, curso para você que é pai ou você que é criança ainda, curso de inglês, tá, pessoal? Entre muitas outras, detalhando as coisas, tá? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, comente aí também, tá? E também terá o meu WhatsApp, onde irei fazer um grupo onde você poderá também participar da história. Você poderá criar seu personagem para que ele entre nessa história. Olha só, seu personagem estando aqui para poder falar e os outros saberem do seu personagem. Você poder chegar e falar, ó, esse personagem aí é meu personagem fazendo tal coisa. Tudo bem? Muito prazer. Muito obrigado. Sou Diogo, pessoal. Fui!